Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: abelhas garantem polinização de plantas e contribuem para o futuro do planeta. Apicultores estão investindo no negócio que garante renda e o sustento de famílias. Comunidades tradicionais formadas por quilombolas, pescadores e assentados têm melhorado de vida e aumentado a renda por meio da produção de mel. Pitaia, conhecida como fruta do dragão, saborosa e doce, vem conquistando o gosto do consumidor. Produtores de Santa Catarina, de olho no aumento da demanda, estão apostando no cultivo da fruta. Antes era uma fruta bastante cara, hoje já está mais acessível e as pessoas foram conhecendo também, principalmente suas propriedades, né? E você vai ver também. Técnicos conseguem eliminar quase 500 milhão de gafanhotos na América do Sul em combate aéreo e terrestre. 2 nuvens de insetos estão sendo monitoradas. Agronegócio é a única atividade que gera emprego no Brasil no primeiro semestre de 2020. As abelhas, na busca de alimento, polinizam frutas, legumes e grãos e contribuem para a biodiversidade do planeta. E a apicultura é uma atividade essencial para o equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente. E o mel produzido pelas abelhas, a partir do néctar recolhido, é armazenado em favos nas colmeias. A cadeia produtiva gera emprego e renda e contribui para o desenvolvimento econômico e social. Um alimento sagrado. Docinho, viscoso, amarelado, o mel é uma obra-prima da natureza. Fruto do trabalho das abelhas. Ao longo dos anos, o homem conseguiu domesticá-las, aumentar a produção de mel sem causar danos às colmeias e transformar essa atividade numa profissão, a apicultura. A China é o país que mais produz mel no mundo, responsável por quase 30% de toda a produção mundial. O Brasil é o 11º, com uma produção próxima de 41 mil toneladas. Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores brasileiros de mel, mas a atividade vem se desenvolvendo também em outras regiões do país. No Espírito Santo, existem 1.200 apicultores. Juntos, eles produzem por ano 1.000 toneladas de mel, o que dá uma média de 25 a 30 quilos por colmeia. A apicultura é desenvolvida em 17 municípios capixabas, mas em um deles ela vem se destacando com mais força. Conceição da Barra, na divisa com a Bahia. Por lá, comunidades tradicionais formadas por quilombolas, pescadores e assentados têm melhorado de vida e aumentado a renda por meio da produção de mel. Bom, o projeto de apicultura em Conceição da Barra, quando a gente começou a trabalhar com a turma, era em 2014. Já se passaram uns 4, 5 anos e realmente foi um processo de crescimento. No primeiro a gente organizou o grupo e essa parte técnica de produção de mel em campo, como fazer, isso foi um trabalho passo a passo. Primeiro nós fizemos a gente chama isso de capacitação básico, para ter o conhecimento básico de apicultura, como que mexer com abelha, caixa de abelha, macacão, todos esses equipamentos, conhecer melhor a forma de extração de mel, isso tudo na fase inicial. Um repasse foi feito e depois, a parte acho que é mais interessante, é mais amadurecedora do grupo, que quando amadureceu, essa parte de acompanhamento técnico mensal. Aí aplicar o conhecimento em campo. Eu acho que isso foi o grande ganho da turma, que eles pegaram muito bem. Essa questão de, na sala de aula, que a gente veja com o produtor rural, na sala de aula é uma coisa, mas aplicar o conhecimento no campo é totalmente diferente. O potencial do nosso município para a apicultura é muito grande.
Nós temos eucalipto, nós temos café, nós temos o mangue aqui e uma nativa bem diversa, né, dentro do nosso município. Então a ideia, a princípio, foi unir, né, as pessoas, né, interessadas para que a gente formalizasse uma entidade onde que nós conseguimos, através dessa entidade, buscar recursos, parcerias, para que a gente consiga caminhar com essa atividade aqui no município. O mangue e as abelhas. Quem poderia imaginar que essa combinação iria dar certo? Mas deu. A Associação de Apicultores Barrense é o resultado da parceria, do engajamento e do apoio da comunidade e de instituições públicas e privadas. A parceria com os apicultores aqui em Conceição da Barra, ela é até anterior à formação da associação, da APIB, né, da Associação de Apicultores Barrense. Essa parceria ela começa há mais de 10 anos, né, com um programa que a empresa tinha chamado Apicultura Solidária, que foi o primeiro pontapé que previa assistência técnica, previa kits de apicultura básica, foi o primeiro pontapé da atividade apícola aqui no norte do estado. E a partir desse processo, a gente sempre manteve um relacionamento com os apicultores, entendendo a apicultura enquanto uma forma muito interessante da gente conseguir validar o nosso pensamento da floresta enquanto não só o fornecimento da madeira enquanto valor, mas também os outros usos, né, o que a gente chama de uso múltiplo da floresta. Então a apicultura é um uso que ele tem um benefício ambiental e também o benefício social. Em 5 anos, a associação aumentou 4 vezes a produção de mel na região e dobrou a quantidade de colmeias. E essa história não poderia acabar aqui. Os apicultores de Conceição da Barra montaram uma agroindústria para beneficiar o mel produzido e, assim, poder vendê-lo com um preço melhor em todo o Espírito Santo. A APIB ela foi a primeira associação, né, a entrar com pedido junto ao CIAP, né, o Serviço de Inspeção de Pequeno Porte, para a legalização da sua produção, né? Isso para a gente foi muito importante, porque a gente viu na APIB a oportunidade de mostrar esse novo projeto dentro do IDAF, né, e também de proporcionar aos seus associados essa agregação de valor, né, e esse aumento de renda. Com menos de 10 anos na atividade, eles se destacam entre outras associações que já estão há mais de 10 anos no mercado, saindo na frente, mostrando que são realmente apicultores empreendedores e que veem na atividade uma grande renda para as famílias e para o município. São pessoas que você pode dividir, eu digo assim, na nossa associação hoje, que a gente divide até parte da nossa vida com esse grupo, porque é um grupo que te estimula, é um grupo saudável, é um grupo que dá para você trabalhar sem ter medo do que pode acontecer lá na frente. É um grupo que te passa confiança. Então hoje a Associação de Apicultores do município de Conceição da Barra, ela nos traz isso, ela nos proporciona isso. Falar de abelha é muito fácil, é muito bom, é muito prazeroso mexer com abelha. A gente tem que agradecer a Deus por ter chegado até aqui, né? Eu vejo nossa associação com um futuro bem promissor, vendo que nossos associados são bem comprometidos com a causa. Eles estão bem engajados no que a gente entende que é o futuro da associação, aumentar nossa produção e produtividade, saber que com a associação ativa e mais unida a gente tem um futuro bem promissor e acredito que mais à frente a gente pode fazer da nossa associação uma potência na nossa região. Você vai ver ainda nesta edição. A pitaia, conhecida como fruta do dragão, tem sabor adocicado e espaço garantido nas lavouras de Santa Catarina. E a seguir, as notícias do campo da semana. Conselho Monetário Nacional aprova medidas para ajudar o setor agrícola prejudicado pelo ciclone bomba no sul do Brasil. Nós voltamos já já. Confira agora as principais notícias do campo. 3 nuvens de gafanhotos estão sendo monitoradas na América do Sul. Uma que está no Paraguai, outra que avança para a Argentina e mais uma que se aproxima do sul do Brasil.
A primeira nuvem passou junho em Corrientes e seguiu para a Federación, província de Entre Rios, na Argentina. A segunda nuvem foi vista na província de Del Chaco, também território argentino. A terceira foi localizada no Paraguai, em Boquerón. A nuvem de gafanhotos mais próxima do Brasil, a 90 quilômetros de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, recebeu bombardeios de inseticidas. Segundo técnicos, dos 400 milhões de insetos, sobraram em torno de 50 milhões. Após a pulverização e por causa das baixas temperaturas na região, os animais se acomodaram em copas de eucaliptos e laranjeiras. Uma operação aérea realizou combate em 9 propriedades rurais, abrangendo 380 hectares, com pomares de cítricos e floresta. Houve também pulverização terrestre em uma área de 290 hectares. Uma nuvem com 800 milhões de gafanhotos, o dobro da primeira, segundo fiscais agropecuários argentinos, estaria em um local de difícil acesso. Os insetos teriam se deslocado para a cidade de Pozo del Tigre, em Formosa, na Argentina, a 570 quilômetros de Itaqui, no Rio Grande do Sul. As nuvens de gafanhotos têm preocupado produtores do sul do Brasil. O aumento da temperatura tem gerado apreensão, já que os insetos se deslocam mais rapidamente no calor. Eles consomem lavouras como de arroz, algodão, soja, milho e vegetais. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em emergência fitossanitária. Uma das medidas autorizadas é o uso de inseticidas biológicos e de agroquímicos. Doses máximas a serem usadas em diferentes culturas também constam na portaria do Ministério da Agricultura. 70 aviões agrícolas estão de prontidão no Rio Grande do Sul. Eles podem ser acionados em caso de aproximação dos gafanhotos. O agronegócio liderou a geração de empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. Foi a única atividade com um aumento de contratações neste período. 62 mil vagas foram abertas. Já o saldo geral registrou uma perda de 1.200.000 vagas. Em junho, o agronegócio teve saldo positivo de quase 37 mil postos de trabalho. As culturas permanentes que mais geraram emprego foram laranja, café e uva. Nas temporárias, a soja liderou a contratação de mão de obra. As atividades de apoio também ajudaram na geração de empregos. São Paulo foi o estado que mais gerou emprego. Os destaques foram para as culturas de laranja, café e soja. Em seguida, vem Mato Grosso na produção de soja e algodão e em Minas Gerais, o café. O Conselho Monetário Nacional aprovou medidas para agricultores prejudicados pelo ciclone Bomba, que atingiu a região sul do Brasil. Entre elas, juros mais baixos aplicados pelo Pronaf, de 2,75% ao ano para crédito de custeio e investimento. Em Santa Catarina, 241 municípios sofreram perdas. Também foi prorrogado de 15 de agosto para 15 de dezembro o prazo de vencimento das parcelas de operações de crédito rural do período de 1º de janeiro a 14 de dezembro deste ano. A mudança vale para as atividades prejudicadas pelas medidas de distanciamento social na pandemia do coronavírus. Também foi aprovado o aumento dos limites de crédito para a agroindústria familiar em caráter excepcional no ano agrícola 2020-2021. A exportação de soja em grãos no Mato Grosso do Sul chegou a 3,2 milhões de dólares somente no primeiro semestre deste ano. O faturamento é de 1 bilhão de dólares, uma alta de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Federação de Agricultura e Pecuária, a FamaSul. O principal destino da oleaginosa foi a China. Para lá foram enviadas 2,5 milhões de toneladas do grão, o que movimentou 875 milhões de dólares. O estado ocupa a 6ª colocação no ranking nacional de exportação da soja. Reconhecido como o maior produtor de carne suína do Brasil, o estado de Santa Catarina bateu um novo recorde ao exportar somente no primeiro semestre deste ano 243,8 mil toneladas de carne suína, o maior índice desde 1997. Ao todo, o mercado suíno catarinense arrecadou mais de 3,5 bilhões de reais entre janeiro e junho deste ano.
O estado foi responsável por 56% de toda a carne suína exportada, ampliando em 20,6% a quantidade embarcada para outros países e em 38,6% o faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. O Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, o CCIR, referente ao ano de 2020, será lançado pelo INCRA no próximo dia 17 de agosto. A emissão vai ser feita de forma eletrônica. Proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais poderão acessar o Sistema Nacional de Cadastro Rural para emitir o documento. O processo também poderá ser feito por meio de dispositivos móveis, com o aplicativo SNCR Mobile, disponível nas plataformas App Store ou Google Play. O CCIR constitui prova do cadastro do imóvel e é um documento fundamental e indispensável na hora de arrendar, desmembrar, hipotecar ou vender a propriedade. A seguir você vai ver, a pitaia, a fruta do dragão, cai no gosto do consumidor e produção aumenta no campo. Nós voltamos já. A pitaia é conhecida como fruta do dragão por causa da casca irregular e gomos escamosos, tem gosto suave e doce. Exótica, tem polpa firme e muitas sementes. Apesar de pouco familiar, a pitaia vem caindo no gosto do consumidor. Produtores de Santa Catarina, de olho no aumento da demanda, estão investindo na produção da fruta. A grande maioria das frutas traz algum tipo de benefício para quem as consome. E uma delas, em especial, tem ganhado o gosto de muita gente, a pitaia. Mas e você, já comeu ou já conhece essa fruta? O Marcos é engenheiro agrônomo e ele produz a pitaia há cerca de 6 anos. Aqui mesmo, em Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina, na localidade de Rio do Pouso. Ele diz que este ano a produção foi bastante prejudicada com a falta das chuvas, o que atrasou inclusive a colheita da fruta. Aqui na região a pitaia ela produz de janeiro a maio. Esse ano, em função da estiagem, está um ano um pouco atípico, né, que se estendeu um pouco que a questão da produção e tanto que ainda tem algumas frutas nos pés. Pitaia tradicional, a vermelha, né, vermelha da polpa branca, como se fala, tem a roxa, a pink e que são as mais comerciais. Tem também alguns pés da amarela, só mais para exposição, até porque não produz muito na região. Então tem essas 4 variedades. A pitaia vem ganhando cada vez mais popularidade e a produção dela também tem crescido cada vez mais no Brasil. Isso faz com que a fruta apareça mais nas prateleiras do supermercado, permitindo um preço mais acessível à compra da fruta. Por aqui, ele recebe muitos visitantes interessados em conhecer de perto o processo de produção. Em função do aumento da oferta de frutos no mercado, aumento de produtores, também da diminuição do valor dos frutos. Antes era uma fruta bastante cara, hoje já está mais acessível e as pessoas foram conhecendo também, principalmente suas propriedades, né? E aí foi o que fez o consumo aumentar bastante na região. A pitaia pode ser encontrada em diferentes cores, cada uma com um gosto particular. A Tatiane também é engenheira agrônoma e explica que a fruta é consumida de diversas formas, principalmente por causa dessa variedade de sabores. De polpa branca, com uma casca rosa pink por fora, ela tem levemente mais ácida. E as pitaias que são roxa, vermelha dentro, elas são mais adocicadas, né? Tem a pigmentação roxa, ela tem um pouquinho mais adocicada. Mas a pitaia mais doce, é considerada a pitaia mais doce do mundo, é a pitaia amarela colombiana com espinhos. Ela tem a casca amarela por fora, tem espinhos na casca também, e a polpa dela é branca, é considerada a mais doce do mundo.
Além de ser uma fruta saborosa, na opinião de muitas pessoas, a pitaia também colabora muito com a saúde de quem a consome. Afinal, ela é rica em vitaminas C, B1, B2 e B3 e em minerais como o cálcio, ferro e o fósforo. A pitaia ela é rica em nutrientes, vitaminas, minerais e ela se destaca bastante pela quantidade de antioxidantes que ela tem. Os antioxidantes são alguns nominhos que vêm como pigmento, para ela, como as beta-cianinas. Tem várias formas de você estar adquirindo a pitaia, e a gente recomenda mais em forma in natura, que é quando você pega o fruto, só corta e consome. Então, dessa forma, você utiliza todos os nutrientes que tem ali. A pitaia, além de rica em fibras, pode auxiliar no processo do emagrecimento. Também auxilia contra a diabetes, estimula a flora intestinal e mantém a pressão arterial. Também pode reduzir o colesterol e contém vitaminas e antioxidantes. Quando o alimento é considerado funcional, ele atua na prevenção de doenças, então como diabetes. Essa fruta ela atua na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão também, e obesidade, sobrepeso e outras doenças. Então, no emagrecimento, auxiliado com uma alimentação equilibrada, com um profissional nutricionista te orientando, ela é ótima para auxiliar nesse processo pela grande quantidade de água que ela tem. Então, ela é uma fruta bem líquida, assim, parecida bem com a melancia. É uma fruta que tem a maior parte de água e fibras, então ela acaba atuando também na questão da saciedade, na questão de funcionamento do intestino. E essa delícia que aos poucos vem ganhando o paladar dos brasileiros vai ser adaptada em uma receita bem famosa e que muita gente gosta, o mousse, que nesse caso vai ser o mousse de pitaia. Os ingredientes são uma pitaia branca, uma pitaia vermelha, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e um pacote de gelatina incolor. E vamos à receita dessa delícia. Abra a pitaia e retire a casca dela. Você vai perceber que o processo é simples. Coloque vários pedaços para dar consistência no mousse. Coloque tudo no liquidificador. Acrescente o leite condensado e também o creme de leite. E reserve. Depois, em 5 colheres de sopa de água fria, dissolva a gelatina. Após isso, coloque em fogo baixo por poucos minutos. Dessa mistura, acrescente 3 colheres de sopa na base do mousse que colocamos dentro do liquidificador e mexa tudo. Deixe o mousse na geladeira por cerca de 2 a 3 horas e tá pronto. Só saborear. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.